Buenas tardes, es que todo en vivo puede pasar. Es así mismo. Feliz jueves a todos. Bueno, estaba conectada, disculpen los que se conectaron, pero tuvimos un problema técnico. Bienvenidos a Catarsis de un Odontólogo. Lo estamos realizando hoy jueves porque tenemos un invitado especial que en este momento era la disponibilidad, y realmente me encantaría mucho conversar con él porque es un tema que diariamente o usualmente lo estamos realizando la mayoría de los odontólogos. Así que vamos a invitarnos al doctor. Ya te estamos llamando, Doc. Ya te invité por allí, tienes que aceptar. Vamos. Olá! Tudo bem? Tudo bem? E ¡Qué aí? emoción verlo! ¿Cómo estás? Bien, trabalhando acá Yo em sé Facó. que estás en FACOP, qué bueno, qué emocionante. Me encanta porque estás allí. Y de verdad Sim. que, cónchale, qué Me estranha emoción. quando retorna para cá. Dios mediante ya sería ahorita para el próximo año, porque pensaba ir en diciembre, pero no estoy segura y tú sabes cómo están las cosas, pero Sim. Dios mediante. Dios Tão mediante. longe, tão longe. Esse. Ay, Dios. Muito tempo o próximo ano. Yo sé, pero no, voy a hacer todo lo posible de ir lo más pronto porque de verdad que quiero ir otra vez, claro que sí. Isso. De verdad que es un gusto que estés aquí. Ella es mi compañera, la doctora Carolina. Tudo bem? Excelente. Estoy súper emocionada que hayas aceptado mi invitación y que podamos compartir Ah, unos minutos contigo. El doctor claro. Rafael Meneses es especialista en dentística y también en rehabilitación estética. Es coordinador de la especialidad de FACOP en Brasil. Y bueno, tiene una inmersión en muchas cosas, e incluso hasta en armonización orofacial también. Sim. Y de verdad que hoy es un tema que me gustaría tratar contigo porque sé que tienes todos estos conocimientos, que es sobre las carillas de resina. Sim. Me gustaría que nos hablaras un poco como coordinador, como especialista, como odontólogo del día a día, sobre las ventajas, las indicaciones, esos tips que nos puedes dar, o sea, que por lo menos le hablemos tanto al público como a nuestros colegas, porque Isso, sabemos isso. que hay diferentes tipos de resina y que eso también, Influye en sí, los resultados. sí, Sim, influye sim, mucho. sim. Então, para mim era um prazer estar aqui falando com vocês, com a amiga querida Ángela. Muitas graças pela invitação. Desculpe o curto tempo, mas Tranquilo. é uma coisa boa que estamos trabalhando acá. Estamos juntos com a FACOP também. Então, a FACOP é nossa casa também. Então, Por supuesto. gostamos muito do que hacemos acá. Bueno, las carillas de resina. ah, Primero, voy a hablar como odontólogo, como Ajá. profesional, como coordenador, todo lo mismo que não vai cambiar o que eu vou dizer para vocês como professor, como cirurgiano também. Las carilhas, todos querem ficar com sorrisos belos, assim como botox, assim, os preenchimentos, tudo isso. As pessoas têm uma vaidade e cada vez as pessoas trabalham muito e querem sentir com uma autoestima mais elevada. Então, isso é muito valoroso, porque as pessoas merecem, sim, se sentir bem, se sentir belas. E temos, graças a Deus, temos a harmonização orofacial. As pessoas podem conseguir isto, também muitas coisas. E também tem a parte de estética dental. Primeira coisa é que nunca, assim como em harmonização orofacial, a estética dental também nunca podemos sobrepor a estética sobre a saúde. Sim? Então, Exacto. obviamente, assim, apesar de trabalharmos com a estética, assim como a harmonização e a dentística, né, a reabilitação estética, mas não é apenas futilidade, não. Nós trabalhamos com o psicológico, com a autoestima das pessoas. Então, isso é muito importante e muito valoroso também. Sí, Mas señor. uma coisa que prezamos é que nunca vamos sobrepor a saúde do paciente sobre a estética, seja com estética facial ou seja com estética
de la sonrisa. Então, nós outros temos consciência disto, as professoras também, obviamente. Então, falamos a mesma língua quanto a isto, sempre prezamos pela saúde do paciente. Dito isto, quando falamos de carilha de resina, os pacientes nos procuram para também ter um sorriso mais belo também, sim? Mas nós temos que fazer uma avaliação muito criteriosa e sermos muito verdadeiros com os pacientes, porque por trabalharmos com estética, penso que é mais difícil, porque o paciente tem sempre uma grande expectativa. Então, temos que ser muito cautelosos e muito verdadeiros com o paciente e apenas fazermos e entendermos também nosso limite como profissional. Então, às vezes, somos especialistas, não quer dizer que podemos ou temos segurança de fazer tudo. Então, muitas vezes estamos iniciando, outras vezes trabalhamos mais com uma coisa e podemos pedir a ajuda de companheiros especialistas, assim como nós outros. Então, também temos que ter segurança do que estamos fazendo, sim? E sermos verdadeiros com o paciente. Então, não é todo paciente que pode receber as carilhas de resina. Então, temos que avaliar a oclusão do paciente, os hábitos do paciente, temos que fazer uma anamnese muito bem hecha para conseguirmos indicar bem. Porque as resinas são maravilhosas, conseguimos grandes transformações, mas o material nada substitui a estrutura dentária. Então, tem várias limitações. Então, o material é frágil, o material cambia de color, o material tem grandes limitações. Então, depende da higiene do paciente também. Se o paciente tem uma higiene não muito adequada, é complicado você indicar facetas de resina, porque a resina é muito mais sensível, vamos dizer assim, a falta de higiene do que as cerâmicas, por exemplo. A oclusão do paciente, a resina também é muito mais sensível a isso também. Há hábitos parafuncionais ou hábitos do dia a dia, como a oncofagia, a maneira de dormir, bruxismo, tudo isso temos que avaliar, porque senão temos que contraindicar isto, porque senão o paciente vai acabar sendo as carilhas e sempre vai estar lhe quebrando, molestando e vai acabar frustrado. Um tratamento que poderia ser para aumentar a autoestima vai acabar sendo um fracasso. Então, temos que avaliar muitas e muitas coisas. Sim? Esse seria o primeiro ponto. Assim. O segundo ponto é a técnica. Para fazer as carilhas, a primeira coisa é fazer um curso. Sim? Porque é muito difícil fazer carilha de resina. Cerâmica é muito fácil, muito fácil. Cerâmica. Agora, de resina é muito difícil. Temos que ser um artista e praticar, e praticar, e praticar. Então, temos excelentes escolas em Venezuela, em Brasil, que você pode aprender e praticar também. Para que não podemos promover não queremos fazer uma iatrogenia no paciente. Então, mira, às vezes chega casos acá, em la especialização, que o paciente quer cambiar as carilhas porque não gostou do trabalho que realizou em outra escola, por exemplo. Mas, mais que isso, quando vamos avaliar a fundo o paciente, nós miramos, radiografamos, radiografia panorâmica, sim, interpretamos, fazemos a sondagem e verificamos que o paciente tem as várias perdas ósseas, perdas verticais, principalmente premolares. Então, aconteceu isso um caso na semana anterior, o paciente tinha muita perda óssea vertical na região dos premolares. Provavelmente é que o odontólogo que realizou as carilhas não se colocou hilo retrator, então teve invasão do espaço biológico e, obviamente, ela em si inflamou e teve todo o processo de reabsorção e veio exposição e sensibilidade. Então, é um tratamento de carilha de resina que acabou se tornando iatrogênico e com perdas irreversíveis para o paciente. Então, se você quer aprender um pouco mais, tens que estudar um pouquinho mais, saber os princípios técnicos,
ter essa segurança para você não conseguir promover uma atorrenia, como muitas vezes, infelizmente, vemos por aí, né, professora? Muchos, doctor, Sim, muchos. assim como em dentista, eu também penso que em reabilitação. Então temos que sempre temos que estar atualizando, sempre. Em todas as áreas, não só a harmonização Totalmente. que a senhora trabalha, e dentística, mas em todas as áreas, sempre atualizando e aperfeiçoando. E eu digo, para os meus estudantes. Ah, tiene, la dentística, eles trabalham com carilhas de resina, carilhas de cerâmicas, corona sobre diente, corona sobre implante, realizam cirurgia plástica periodontal, aumento de corona, eles realizam um pouco de harmonização também, mas não quer dizer que você tem que gostar de tudo isso. Vocês irão ver todos esses conteúdos na especialidade, mas acabamos que gostamos de realizar mais uma coisa que outra. Então, se chega um caso de um paciente que quer realizar, por exemplo, aumento de... Tens que realizar plastia gengival. Você aprendeu como realizar na especialização, mas você não lhe gusta, obviamente, você terá um pouco de dúvida, não terá tanta segurança. Então, indique para um companheiro, para um colega realizar, porque você pode acabar promovendo uma atorrenia. Então, tens que ter essa consciência sempre. E agora, perdão? Estou falando um monte de coisas. No, por mí puedes hablar mucho. La información. No, excelente, es que es así, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Y fíjate que yo no sé allá, ¿no? Porque tú sabes que, bueno, la carilla se ha vuelto una moda, un boom, todo el mundo se quiere colocar carillas, o sea, yo no estoy que sea en contra de la carilla, pero es que hay que saber cuándo poner la carilla, ¿entiendes? E, O sea, no exato. todo el mundo es para carillas. Hay Não, personas que não, tienen não. una longitud en sus dientes espectacular y yo misma les digo, mira, no es por la parte monetaria de un especialista, no, es la salud, como tú dijiste de un principio, la salud de ese paciente, ¿entiendes? Professora, e os pacientes chegam acá na especialização em dentística e nós fazemos essa orientação. Não, vamos encaminhar para a ortodôncia e depois com aclareamento vai ficar perfeito, os seus dentes estão lindos. Eso no es un Sim, diseño de sonrisa. Ese es otro sim. error, claro, hay mucha Esse é tela outro que cortar. erro. E isso acá nós hacemos. Não, a gente sabe, vamos fazer uma carilha de resina. Não, primeiro podemos fazer, tem essa indicação, mas o contorno gengival está equivocado. Vamos primeiro tratar do periodonto. Então, fazer com cautela, sim, para que o tratamento também tenha grande longevidade clínica. Então, chegam muitos pacientes acá, não quero ortodôncia, pode talhar. Não é assim, sabe? Isso. Então temos que ter as indicações corretas, sim? Então não são todos os pacientes também. Além dos hábitos, então somente pelos hábitos parafuncionais já eliminamos várias pessoas, porque Es así. muitas pessoas deveriam usar aparelho, ortodôncia, aparelhos seja alinhadores, para ter uma oclusão. E as pessoas desprezam a oclusão. A oclusão é tudo, porque a largo prazo, vamos dizer como estará nossa quantidade de ósseo, a inclinação do diente, porque temos uma coisa, porque nós envelhecemos. Exactamente. Por exemplo, a boca que eu tenho hoje não é a mesma de 5 anos atrás. Então já teve retenções. Y la cara. Sim, a cara. Então já teve recessões, já perdi osso, provavelmente eu já perdi osso. Hoje temos muito trabalho, provavelmente quando estou dormindo estou apertando alguma coisa. Então, obviamente, nossa boca muda. Então, temos que trabalhar, pensar sempre em oclusão. Todo tratamento reabilitador, temos que pensar sempre em oclusão. Então, não é todo paciente. Porque, senão, se realizarmos em todos os pacientes que chegam acá para realizar carilhas, vamos ter uma nota muito baixa de reclamação para o Dr. Pirelli. Porque sempre vai ficar quebrando as facetas, as carilhas.
Sim? E Sí, graças a sí, Deus não temos nenhuma reclamação de zero pacientes. Então, porque qué temos bueno. esse cuidado, o estudante tem que aprender esse cuidado com o paciente, sim? Es cierto, totalmente. E outra coisa que é para falar sobre as casas dentais, as marcas comerciais. Nós Ujú. temos que entender um pouquinho, porque temos milhares e milhares de marcas Ajá. de resina. Então, às vezes, quando o estudante ou chega um odontólogo que não se atualiza, vai comprar material, ele muitas vezes compra o material que o chico que está vendendo ele indica, mas esse tico não é Ujú. odontólogo. Nós outros que temos que saber o que é o melhor. Exactamente. E muitas vezes aquele material não é melhor, apenas é mais caro, e nem sempre o mais caro é melhor também. Então temos que entender um pouquinho dos materiais. Tem materiais excelentes, com preço, custo-benefício excelente também, e Ujú. temos grande acompanhamento, casos clínicos de muitos anos também. Então nem sempre é o material mais caro. Então, sobre os materiais, temos sempre que ficar atento também, porque temos muito. E somente hacer os cursos rápidos ou assistindo, por exemplo, uma live em Instagram, buscando sempre informações mais específicas assim para conseguirmos oferecer um trabalho de melhor qualidade para nossos pacientes. Sim? E também, quando falamos de reabilitação estética, como falamos de carilha, temos que falar também de sistemas adesivos também. O que Por observo, supuestísimo. o que Ese es el observo, éxito del tratamiento, como? que esa es la base del éxito del tratamiento restaurador. O que Los observo sistemas muito adhesivos. é que você, se você não domina a adesão, você fracassa. Nada. Então, tienes que estudar a adesão, cada sistema, o estudante, todos, obviamente, que realizam especialidade, são odontólogos. Muitos chegam acá e pensam, a maneira de... Perdão. Perdão. Tranquilo. A maneira que eles chegam acá, utilizam os diversos sistemas adesivos, todos da mesma maneira. Cada sistema adesivo tem uma maneira diferente. Tem um sistema adesivo que deve flotar, outros não devem flotar, outros têm que flotar por 15 segundos, outros têm que realizar 3 capas. Então, cada sistema é diferente. Se o sistema adesivo você emprega de maneira equivocada, sua carilha irá alterar a coloração. Es Sua así. carilha irá fraturar. Então, e terá mais pigmentação. Doc, realizei a carilha 3 meses, o paciente retornou com manchamento. Sim? Ujú. Primeiro, qual a resina utilizou? Qual o sistema Ujú. adesivo utilizou? Como utilizou esse sistema adesivo? Como realizou o polido? Então, temos que desprender uma sessão de polido para tudo que é resina, porque a resina é um plástico. Ujú. Temos que fazer uma cita somente para Solo para polido, poner. porque senão realmente ele irá cambiar de color. Claro. Então, Claro. temos que entender um pouco dos materiais. E não será o chico da casa dental que irá falar com você. Então, Es así. tienes que buscar informação. ¿Sí? Doc, Y, una pregunta. claro, Y, o sea, como para informar un poco a los pacientes, una vez que un paciente se ha realizado este tipo de tratamiento con resinas, ¿cada cuánto tiempo debe asistir a una sesión de revisión de que no haya filtración, de que todo esté bien, que periodontalmente esté bien? vamos considerar que o odontólogo era capacitado para realizar as carilhas. Então, a carilha foi realizada com bom sistema adesivo, boas resinas, realizou uma cita somente de acabar de polido. Então, vamos dizer que todo o protocolo foi feito, sim? Então, o paciente pode verificar para revisões junto com a sessão de profilaxis. Então, a cada 6 meses, sim? É suficiente. Ok. E a cada 6 meses, além de realizar a profilaxis, o cirurgião pode realizar lo polido de las carillas. Oh, Ok, excelente. exacto. Cada 6 meses se le puede indicar una nueva cita. Sim, porque como é um plástico, a cada 6 meses pode realizar o polido para remoção de pigmentação De superficial. pigmentación, exacto. Excelente.
Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque a mí me han llegado casos de personas que le han hecho, le han realizado carillas y de repente, bueno, han fracturado las carillas, pero les han desgastado demasiada estructura dentaria, doctor. Demasiada. O sea, yo me impresiono y me asusto porque prácticamente cuando veo lo que quedó del diente Muñón. realmente, yo siento que es un muñón. Siento que es un muñón. Yo, Dios mío, ¿qué hicieron Sí, aquí? sí. Entonces, Então, sim, é lastimável isto, mas é complicado. Por exemplo, para às vezes talhamos. São dois pontos. A carilha de resina devemos talhar é mais conservadora do que carilha de cerâmica? Nem sempre, uhum, nem sempre. Porque, às vezes, se você vai realizar uma carilha de resina, um substrato enegrecido, a cerâmica consegue mascarar muito melhor. uhum. Então, você tem que talhar menos. Se você irá realizar uma carilha de resina, dependendo do substrato enegrecido, tens que talhar 9 milímetros, 0,9 milímetros, por exemplo. Tens que, é como se fosse 3 fresas. Então, depende, às vezes talhamos mais para realizar resina do que cerâmica. Sim? Mas, independente, a maioria, tirando, removendo, desde que não tenha alteração de color, as carilhas de resina praticamente não talhamos, apenas determinamos uma terminação cervical para evitar a invasão do espaço biológico, sim? Ok, E nada mais. Sim, se não tem nada. necessidade de colocar nada mais. E outras vezes, às vezes, é preciso abrir um ponto de contato, alguma coisa assim. Mas, Ok, especificamente a cada caso. Então, por exemplo, se entre os pontos de contato há uma resina insatisfatória ou há cáries, assim abrimos os pontos. Caso contrário, também não abrimos os pontos de contato. Então, é bem ok, conservado. Sim, é bem claro. conservado. Es E uma conservado. coisa, e uma coisa muito importante, não sei, vocês vão me matar, mas, por exemplo, se um paciente, há casos que têm as indicações para carilha de cerâmica e também para carilha de resina. Ajá. Às vezes eu pergunto para o meu estudante, para o meu aluno, o que você prefere fazer? Gostaria de fazer carilha de cerâmica. Eu também, carilha de cerâmica. Desde que o paciente tenha as plata. Então, isso é importante porque muitos acham que a carilha em determinados casos, o talhado para cerâmica será o mesmo de resina. Então, não é verdade que para cerâmica tenho que talhar muito. Então, muitas vezes será o mesmo, a indicação a mesma e o telhado será minimamente invasivo igual. Agora, se o paciente tem plata e queres, por que não Queremos assim nada. cerâmica? Por que não assim Se quiere cerâmica? hacer cerámica, se hace cerámica. Óbvio, tens uma professora da USP de São Paulo que ela tem um livro que é o limite de indicação de restaurações diretas e indiretas. E ela habla disso nesse livro, que depende da expertise do operador, se ele Uhum. trabalha apenas com cerâmica, vamos fazer cerâmica. Se ele trabalha com resina, a ser resina. Entender suas limitações e indiretas. Temos que ter previsibilidade para o paciente, entregar tratamentos previsíveis e o paciente e saber a plata do paciente, se eles têm plata ou não, porque obviamente não vai pagar o trabalho do laboratório para o paciente, sim? Então Es ele tem que verdad. ter plata para pagar. Se ele não tem plata, vamos fazer de recibo. Así tenemos que trabajar Sí, más. sí, sí, Sim, exato, mas isso, muitos professores não falam, mas eu hablo disso, óbvio, é porque claro, claro. assim, Bueno, pero es eu que es realizo, así. eu realizo muito trabalho voluntário, mas nem só de trabalho voluntário posso sobreviver, tenho que trabalhar e eu preciso receber do paciente. Então, isso é um ponto importante que tem artigos sobre isso, sobre limite de indicações e Sí. necessidade do paciente poder pagar tratamento, não? Então, isso também é importante.
Qué bueno, de verdad que sí. No, no, y todo eso es importante, todo eso es importante, tanto para nosotros como odontólogos, dentistas y como para los pacientes, o sea, tienen que estar pendientes, o sea, los pacientes siempre Sí, tienen que estar informándose bien, porque entonces fíjate lo que ocurre, entonces una pérdida de estructura dentaria tan grande donde no había necesidad por solamente una carilla de resina, entonces, o sea, hay que tener cuidado, hay que saber que hay que tener, estimar la salud periodontal, estimar la oclusión, un hábito parafuncional, ver si sí. tiene que alinearse primero los dientes, todo eso influye para colocarse las carillas. Doctor, duración de la carilla. Depende del material, depende del operador y depende de la adhesión. Sim. Ya E estudié las depende clases. e do Y del paciente paciente. também. Há Es uma coisa, verdad. eu creio que o último ponto, que os ticos estão toda hora ver acá. E o último ponto, creio que é muito importante também, uma coisa que instituí acá na curso de especialização, porque os pacientes muitas vezes vêm uma vez e depois desaparecem, não temos um contato muito grande da grande maioria dos pacientes, muitas de outras cidades de ao redor, então são muitos pacientes acá em Facop. Então, uma coisa que instituí acá em Facop é que todos os pacientes de reabilitação estética, depois de carilha de resina ou de cerâmica, nós colocamos placas oclusales. ¿Viste? Eso es muy Nós importante. colocamos. Então, nós temos zero retorno por fracassos. Porque Exactamente. hoje em dia, com a vida corrida, com todo o estresse, é difícil uma pessoa que, que não tem um pouco de hábito para funcionar. Então, como vemos esses pacientes muitas vezes uma vez, na verdade duas. Se for carilha de resina, hacemos em um dia. Se for de cerâmica, ele vem um dia para talhar e um dia para cimentar. Então, não temos muitas vezes uma relação, como em consultório privado, que temos uma relação mais profunda com o paciente. Então, como não temos essa confiança com os pacientes, então, para entender se é um paciente que tem hábito ou não, é um paciente bruxão ou não, então, coloco placa em todos. Coloco Buenísimo. placa em Este es un todos. tip espectacular, porque es que debe ser así. Está bien. Ay, me encantó, doctor. Qué rico, de verdad que puedo Gracias. seguir toda la tarde. Sí, Conversación. Invítanos, sabes que en cualquier momento te voy a invitar para Venezuela porque tienes que venir a dar un curso. Tienes claro, que venir claro. a dar un curso porque tienes que venir. Así que eso lo vamos a Sí, hacer. Y vamos. bueno, también vamos a invitar a las personas, a todos los interesados que de aquí, de nuestro país, de Venezuela, a que asistan allá, que puedan hacer una mini residencia, que puedan conocer más. Así que invítalos, por favor, antes de Claro, irte. claro. De todas Muchas formas, gracias. gracias por todo, de Gracias, verdad, un no, muy besote. amable. Beijo. Estamos Me en invita Un mais contacto. vezes. placer. Adorei. Me invita mais vezes. Claro que sí, después vamos a hablar Hay de muchas muchas cosas. cosas más que quedaron ahí en No, el no, aire. después vamos a hablar de otros temas. Un besito. Beijo. Chao, Chao, querido. Doc, Tchau. gracias. Gracias.